bom dia, bom dia, maravilhosas, lindas de plantão. Hoje, terça-feira, 10h30, temos o quê? Pode com a Tis. Bom dia. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, sua linda? Bom dia a todos, perdão. E bom dia a vocês também, rapazes que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Receberam o link. Vamos fazer o seguinte, para você que já está ao vivo aqui comigo, já manda e compartilha esse link, porque hoje vai ser um assunto bombástico, um assunto maravilhoso para mães, pais, professores, escolas, para todo mundo, né, Aline? Todo mundo. Então vamos receber, olha, gente, vamos pôr meu óculos. Já estou aqui descalça, como vocês já sabem. Dá uma respirada, tá? Porque aqui, ó, vou fazer a introdução, vou fazer a apresentação de Aline Costas. E vamos lá, ela que é psicopedagoga clínica institucional, analista comportamental, especialista no atendimento educacional especializado em transtornos do neurodesenvolvimento, intervindo na primeira infância. Especializada em adaptação curricular e material estruturado. Uau! Atuação em treinamento parental pelo método Behavior Skills Training. Ela é muito gloriosa, né? Professora por mais de 20 anos do ensino fundamental 1 e 2, docente dos cursos livres de extensão da EduTech Centro Educacional, atuação com crianças com o espectro autismo, desde 2018, orientando e capacitando professores e demais funcionários de unidades escolares. Seja muito bem-vinda, Aline Costas. Palma para ela. Obrigada. Eu fico muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado esse convite. A Aline, que já também foi aluna de Ikebana, é uma amiga minha aí durante muitos anos. Temos aí muitas coisas para contar, né? Exatamente. Eu que agradeço o convite, viu, Bia? E a sua filha, Valentina, faz Ikebana com a gente aqui, né? Eu tô aqui falando da Ikebana porque ela está linda hoje. Obrigada, Meire, pelas flores, maravilhosa. E aí, Aline, seja muito bem-vinda. Por favor, Obrigada. Se apresente. Quer dizer, não precisa se apresentar mais, né? Porque já foi uma ótima apresentação. Exatamente. Bom, Bia, contar um pouquinho da minha história. Por favor. Como que eu comecei a trabalhar com o autismo como professora há mais de 20 anos, né? Eu já falei 2 décadas, né? Isso. Porque fala 20 anos parece que fica muito. Fala, nossa, quantos anos será que ela tem? Exato. Então, me deparando com alguns alunos que tinham necessidades diferentes dos demais, eu comecei a estudar. E me deparei com uns alunos autistas, não sabia o que fazer com essa criança em sala de aula, no sentido de como progredir ela no desenvolvimento pedagógico e no desenvolvimento social também no ambiente escolar. Sim. Foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre o autismo. Maravilhosa. Muitas pessoas já sabem, outras não, sou terapeuta integrativa e cuido, né, de algumas crianças e temos aí resultados maravilhosos. Eu tenho certeza, então, que você tem muita coisa aí pra contar pra gente. Eu fiz um roteirinho aqui, gente, pra gente, né, muita coisa aqui pra falar. Posso começar falando sobre a convenção que você foi em Maceió? Ah, sim, eu participei. Vamos lá. Do 6º Seminário Internacional de Autismos em Maceió. O ano passado foi em Belém do Pará. Que foi maravilhoso também. E este ano nós tivemos um público muito maior no 6º CIAB, né, como nós costumamos falar. Ele foi considerado um dos maiores aí em congressos relacionados ao autismo do Brasil. E a minha palestra foi direcionada principalmente para psicopedagogos, professores, pessoas que trabalham diretamente com crianças, né? Como eu já estou, como eu falei, estou em sala de aula há um bom tempinho, então eu sei das necessidades que esses professores precisam, né? As dificuldades que eles têm em sala de aula. E quais são as diferenças? Como é que é a formação e acompanhamento contínuo do professor? Bom, os professores, eles realizam cursos, capacitações, porém, Beatriz, precisa de um trabalho, que a gente fala assim, de formiguinha, teria que ser uma coisa semanal, esse acompanhamento, até mesmo mensal. Por quê?
Porque um aluno é diferente do outro, que dirá uma criança atípica, como nós falamos, Sim, né? sem Que dúvida. possui algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esse acompanhamento precisa ser realizado sempre com o professor. Porque essa criança, você tem a informação hoje, você começa a aplicar com essa criança, mas isso pode mudar por alguma questão biológica dessa criança, alguma questão comportamental mesmo. E aí esse professor precisa de apoio novamente com essa criança. E aí não é só também a estrutura escolar, né? A estrutura familiar. Tem todo um processo aí que vai englobar para as crianças atípicas, certo? Exatamente, exatamente. Como é que se dá, então, o processo? Porque o nosso tema de hoje, né, maravilhoso, que é a inclusão escolar, né? A arte da inclusão escolar. Ou seja, temos ainda muitas escolas, temos ainda muitos locais que não têm essa inclusão, certo? Ou já todas têm? Algumas pessoas reclamam que falam que é uma inclusão que não acontece na sua totalidade. Nós temos diversas leis para a inclusão no Brasil. Nós temos muito, desde lá da Constituição, nós temos a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a lei específica para o autismo, a lei, né? Berenice Piana, nós temos diversas aí, leis relacionadas a isso. Mas assim, na prática, a inclusão, ela demanda de muito esforço, de muita formação, né? Por quê? Porque não são todos os lugares que possuem esse preparo para essa inclusão, né? Porque assim, realmente, fala assim, mas está aumentando o número de autismo, de crianças com deficiência. Onde que estavam essas crianças antes? Sempre existiu, sempre teve. O bom é que, graças a essas leis que nós temos, elas podem ser incluídas no sistema brasileiro que a gente fala, tanto em direitos, cidadania. Vai dar, assim, um aparato para essas pessoas também participarem e não ficarem reclusas em casa. Vocês que estão online com a gente, mais uma vez, encaminhem esse Pod com a Tis para mais pessoas, porque é um assunto que cada vez, né, aumenta, cresce mais, e a gente não tem muita informação, né? Principalmente eu sou mãe, né, de uma criança de 5 anos, e assim, nós mães que não temos crianças atípicas, a gente também não tem muito conhecimento, né? Para incluir, para abraçar essas crianças que estão na escola estudando junto com nossos filhos, né? Assim. Mas sabe, Bia, que você tocou numa coisa interessante agora, como você falou, né? É um assunto que vem sendo muito discutido, principalmente na área do autismo. Nós mães, que a gente fala típicas, nós temos o dever e a obrigação de ensinar os nossos filhos como brincar com a criança atípica, como tratar. Nós temos muitos relatos nas redes sociais de mães falando que os filhos ficaram excluídos em algum momento, em alguma brincadeira, no parquinho, ou no playground de um restaurante. Sim. Então, é nosso dever ensinar os nossos filhos essa convivência, é um dever social nosso. E aí a gente consegue extrair ou retirar esse conteúdo de redes sociais. Você vai trazer mais coisas, né? Sim. Por favor, sigam a Aline, porque ela tem um Instagram maravilhoso. Aí, ó. Maravilhosa, intervenção precoce no autismo, atuando na primeira infância, desenvolvimento cognitivo. Ou seja, sigam, porque vai ter muito mais conteúdo, né, Aline? Com certeza. E aí ela vai trazer também para as mães típicas, assim, a gente fala assim? Isso. Para também fazer essa inclusão, né? Além dos professores e escolas. Tem uma pergunta aqui. A adaptação do conteúdo e a estruturação, como é que são essa diferença e por que existem atividades para colocar essas crianças, para adaptar essas crianças? A adaptação é um direito da criança, né, com deficiência. Só que é muito bom, Bia, antes nós falamos de uma avaliação com evidência científica, porque é a partir dessa avaliação que nós vamos conseguir fazer uma adaptação para essa criança mediante do que realmente que ela precisa, né? Até mesmo uma estruturação de materiais aí. E é personalizado, então, ou seja, para cada... Conta um
pouquinho pra mim, porque você tem muito tempo, né, de atendimento, né? Sim. Conta pra sim. mim como é que era. A mãe chegava pra você, e aí você fazia essa avaliação. Exatamente. A avaliação de acordo com a idade, com cada especificidade de cada criança dentro do seu desenvolvimento. Após essa avaliação, nós vamos conseguir fazer uma adaptação de materiais para essa criança. É feito um plano de intervenção antes, né? Porque a gente tem que ter um roteiro a se seguir para a gente colocar, elencar o que essa criança precisa. E através desse roteiro, nós vamos conseguir o quê? Medir se essa criança está desenvolvendo a contento ou não. Ok. E aí, então, vou colocar um pouquinho mais para trás, tá? Eu, como mãe, tô pensando nesse macro aí. Eu não sei que o meu filho tem autismo, né? E aí, a escola que fala pra mim, a escola que vê, como é que eu fico sabendo? É assim, Bia, a gente costuma falar que a primeira terapeuta da criança é a mãe. Sim. Porque a mãe, ela percebe. Sim. Né? Ela percebe que tem alguma coisa errada com o seu filho, ela percebe que ele não tá tendo um comportamento, assim, adequado, assim, mais parecido com as demais crianças. Algumas mães, assim, vai deixando passar mesmo, porque, tipo assim, ele vai desenvolver, é da idade, mas chega um momento que a escola percebe e a escola chama. Então, existe, como eu posso dizer pra você, essas características das mães que percebem e vão atrás, tem aquelas mães, ou mesmo às vezes são até orientadas a esperar, espera um pouquinho. Só pra ver. Tem o tempo dele. Não, gente, não tem, tá? Uma questão é o seguinte, da criança estar se desenvolvendo bem dentro dos marcos do desenvolvimento e da criança ter um atraso no seu desenvolvimento. Então, independente dessa criança já ter um laudo ou não, apresentou um atraso no desenvolvimento, já é bom começar com as intervenções, tá? Então, independente de ter alguma coisa ou não. Ok. Obrigada, sua linda. Ó, tem outra pergunta aqui também. O porquê se adaptar nas atividades, a gente já falou, né? E a adaptação é só para crianças autistas? Não. Essa é uma pergunta, assim, que a gente recebeu, né, bastante. E a gente olha, as mães, né, somos as primeiras terapeutas do nosso filho. Então, a gente enxerga que alguma coisa ali não tá de acordo, né? Mães de mais de um já conseguem mais ou menos, né, visualizar melhor. Eu sou mãe de um ainda, quem sabe, mas a gente consegue entender ali. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo, né? Não é uma coisa que, né, a gente precisa ser ignorante de não ir atrás. Então a gente percebeu alguma coisa, levou na pediatra? Sim, procura um pediatra, falou com a pediatra. Mas não é só sobre o autismo, né? Não, hoje em dia. Não. Fala um pouquinho pra mim, Aline, por favor. Nós temos muitas crianças com TDAH que precisam de adaptação. E o TDAH, Bia, ele não é constado como deficiência. Ok. O TDAH não é constado como deficiência. Mas essas crianças, principalmente em sala de aula, precisam de muito apoio. Precisam também de uma adaptação do conteúdo. Porque senão fica aquela criança que está sempre atrasada, ela precisa ter, assim, o TDAH, o corpo, o organismo dele, né? Os neurotransmissores cerebrais precisam de mais recompensa, dopamina. Então, uma atividade mais longa já não vai gerar esse prazer, então as chances dele deixar de fazer são grandes. E nós temos crianças também com transtornos de aprendizagem, que a gente fala transtornos de leitura e escrita, que é a antiga dislexia, descalculia. Então, essas crianças também precisam de adaptação. Então, a adaptação é para quem precisa, não precisa ter um lado. E assim, hoje em dia a gente encontra muitos adultos, né, que já foram diagnosticados com dislexia, TDAH. Fala pra mim, o que é o TDAH? Muitas pessoas ainda não conseguem entender, né, que é o TOD, TEA, TDAH. Fala pra mim um pouquinho essa diferença, o que é, por favor. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Como o autismo. A gente fala que o indivíduo, né, já nasce, né, com esse transtorno. E o TDAH, ele causa muitas dificuldades para essa pessoa na questão de planejamento, atenção, concentração. Então, a gente ouve assim, mas todo mundo tem um pouco de TDAH, todo mundo esquece as coisas.
Mas acontece que para o TDAH causa um prejuízo muito grande. Entendi. Desde a infância, tá? Lembrando que o adulto hoje que ele recebe o diagnóstico de TDAH, a gente tem que prestar muita atenção se essas características já apareciam na infância. Sim. Tá? E aí ele já vem, já nasce, né? Já nasce, exatamente. E aí a gente consegue ajudar também dentro de uma sala de aula uma criança que é hiperativa e TDAH são diferentes, né? É assim, nós temos 3 subtipos de TDAH, Tá. né? A gente tem o TDAH predominantemente desatento, Tá. nós temos aquele hiperativo e nós temos o misto, que é o combinado, com o hiperativo e com desatenção. Nós temos. E também é diferente de crianças que têm mais energia. Sim. Então a gente precisa sim. se preocupar. O meu filho, vamos colocar aqui o caso do meu filho, ele é super ativo, ele tem energia lá no topo. Então a gente precisa olhar o que essa criança necessita. Então, por exemplo, atividades, né, que gastem mais energia, que isso. façam, então, uma natação. A gente consegue também utilizar os esportes, atividades com música, frequências, para trabalhar junto também, né? Exatamente. E você também traz isso nos seus atendimentos, né? Sim, sim. Agora, vocês estão gostando, gente? É que eu tô aqui com tantas perguntas que eu nem tô vendo o chat. Vão mandando aí perguntas pra gente, pra Aline Costa. Ela tá aqui pra vocês, pra tirar todas as dúvidas. Se você tem um conhecido, alguém, encaminha o pod pra essa pessoa, pra gente tirar todas as dúvidas com ela. Então aproveitem, hein? Seguinte, momento maravilhoso que estamos aqui. Posso já? Pode. A Aline vai fazer um lançamento, porque esse podcast é de lançamentos, gente, que eu amo, né? Então, Aline, por favor, como ter acesso a mais informações para proporcionar uma aprendizagem efetiva para os seus alunos? Temos cursos, mentorias, o que temos hoje? Temos cursos via que estão assim, finalizando, estão saindo do forno, né? Porque com o objetivo de quê? De como eu posso contribuir, transformar a vida desses professores e desses pais. Maravilhoso. Então são cursos que visam a transformação para esses profissionais, como eles podem ajudar essa criança, tá? Então tem cursos aí falando TDAH, TEA, TOD, mas tudo específico para o ambiente escolar. Como o professor consegue ajudar ali essa família a identificar e como o professor trabalhar com essa criança no ambiente escolar. Porque eu falo, nós professores, nós queremos muito ajudar os nossos alunos, mas a gente precisa saber como. E dentro da sala de aula nós temos ali especificidades diferentes. Como eu falei, nós temos alunos com laudo de TDAH, Sim. com laudo de autismo, com defasagem em aprendizagem. E nós temos a responsabilidade de promover a aprendizagem para todos esses alunos, né? Mas esses que possuem aí, que a gente fala, né, os neurodivergentes, eles exigem mais formações, precisam de mais conteúdo, de mais informação para esse professor. Sim. Então é nessa área aí, nesse contexto que vem os cursos, tá? Para transformar a vida do professor, como que ele vai conseguir contribuir para essa criança. Cursos como as etapas do desenvolvimento infantil, é muito importante nós professores sabermos como que se dá o desenvolvimento infantil. Sabe por quê, Bia? Tem uma coisa que está atrapalhando muito o desenvolvimento infantil, as telas. Total. As telas têm atrapalhado demais Totalmente. o desenvolvimento das crianças. Então, vem ocasionando aí desatenção, atraso na fala. Sem dúvida. Né? Uma coordenação motora fina, digamos assim, pobre. Pobre, porque ela não vai, ela só tá sentada ali no sofá, ou o pior, desculpa, eu tenho que entrar, porque claro. esse assunto aqui, se o André estiver aqui online com a gente, ele vai saber. É uma das coisas que segunda a sexta, o José Carlos não assiste TV, é sábado e domingo. Só que como ele sabe que pode assistir sábado e domingo, então ele fica ali, mãe, não vamos sair de casa não, eu quero ficar em casa, não quero sair, porque ele sabe. Mas assiste um pouquinho, parou, vai andar, vai correr pela casa, vai brincar um pouquinho. Porque o pior de tela, são os celulares. Os celulares, exatamente. Por quê?
o celular fala com você, você não precisa falar com ele. Se ele não está te satisfazendo, você pega e você muda. Você muda o desenho que você está assistindo, a música. Então, você fica sempre em busca daquele prazer. Exatamente. Né? E quando você está falando com o outro, tem uma exigência social maior, sim, uma exigência ali da parte cognitiva. Sim. E as nossas crianças estão deixando de exercitar essas partes. Cerebral, né? Do nosso sistema límbico, tudo ali. Exatamente. Porque a gente não vai trabalhar nem as nossas emoções, não vai trabalhar como eu tenho que lidar com certas situações. Então, é necessário, né? Essa parte aí eu sempre, maravilhosa, se eu lembrar disso e colocar isso. Eu sempre falo, mães, se preocupem um pouquinho mais. Por quê? Porque as telas, elas vão liberar muitos hormônios que não são necessários naquele momento. A criança, ela começa também até com questões de cor, de trabalhos, atividades. Ela não vai sentar ali para fazer uma atividade escolar, onde precisa paciência, foco, concentração. Então, assim, o ambiente familiar, ele traz todo esse abraço, né? Toda essa preocupação com a parte, né? Exatamente. Nós já estamos aí com diversos artigos científicos falando do que as telas vêm causando, dessa questão do atraso, né, da fala, dessa parte cognitiva. Sim. E o que pode acontecer é muitas crianças serem diagnosticadas erradas. Exatamente, eu queria entrar nesse assunto. Pode acontecer dessa criança ter um diagnóstico errado de autismo ou de TDAH, lembrando que telas não causam autismo, tá? Autismo, TDAH, o indivíduo nasce. Saiu muito esse assunto na pandemia. Saiu. Falando autismo de tela. Não existe, né? Autismo de tela. Você que deixou essa criança lá muito tempo no celular, sem socializar, sem conversar, e essa criança ficou condicionada a isso. Exato. Tá? Então, nós temos diversos artigos falando dessa questão do uso de telas para evitar ao máximo, porque está causando prejuízos nas nossas crianças. E esses prejuízos aparecem mais na parte escolar. E assim, não entrando, né, pra parte das mães se sentirem culpadas, porque tem mãe que trabalha, quando eu fazia home office, eu quase me matava, porque eu tinha que dar atenção pro José Carlos. Ele era uma criança, ele tinha de 1 a 2 anos, ou de 1 a 2 a 7, 2 anos e meio, não me lembro agora. Mas eu só conseguia trabalhar a hora que ele dormia. Então, assim, a gente entende, né? Então, ele começou a assistir TV porque meu marido quebrou o pé, então a gente entrou. Mas, assim, existem exceções, existem casos e casos, contextos, né? Então, assim, mães, pelo amor de Deus, ficam, ai, meu Deus, meu filho tá... Não, mas vamos também olhar para essa parte, né, do lar. Então, sim, fala pra mim uma coisa. As palestras, então, pra quem sentiu, né, escolhe ter a Aline na sua escola, num congresso, em locais onde ela possa contribuir com todo esse conteúdo maravilhoso que ela né, e tem, já chamem a Aline no Instagram. E depois eu vou deixar eu já deixei, né, o Instagram da Aline no meu, mas eu vou colocar o WhatsApp que vocês podem entrar em contato, pode ser? Claro, eu vou deixar o WhatsApp da Aline no meu Instagram para vocês entrarem lá em contato para palestras. Então temos o curso que está saindo. Isso, mas já deixem os nomes, né? Vamos fazer uma lista aí, porque vai ser um curso presencial. Sim, terá presencial e online. Vai ter falar sobre funções executivas. Boa. Os transtornos, né, do neurodesenvolvimento, o TEA, TDAH, o TOD, que confunde muito, gente. Fala, ele é TOD, não é bem assim, precisa ter aí uma boa gama de informação a respeito disso. Sim. Tá? Então vai ter vários cursos aí, cursos de adaptação, estruturação, falar a diferença desses materiais para os professores. Maravilhoso. E tudo isso é para que esse professor, você professor em sala de aula, diminua a sua angústia do que fazer com essa criança.
chegar quando o pai perguntar, e o meu filho, como está, o que ele está se desenvolvendo, você mostrar ali esse material. Você tem uma metodologia, né? Exatamente. Então você tem esse método que você utiliza. E não precisa necessariamente ser a escola, né? Mas se forem escolas, estamos aqui, né? Para levar para a escola. Mas professor que quer cada vez mais, né, subir aí degrauzinhos, né, na sua jornada, então conte com a Aline Costa. Então, palestras, cursos, e ela também tem mentorias individuais e em grupo também, a respeito de como se estruturar aí esse material. Porque às vezes a própria escola, o professor AEE já aplicou alguma avaliação, já identificou as dificuldades dessa criança, o que ela precisa ali, as habilidades que ela precisa desenvolver, os conteúdos ainda que ela tem dificuldade. Então, essas mentorias também auxiliam nesse sentido. E mães, para vocês que têm qualquer dúvida, a Aline, ela tá à disposição para tirar essas dúvidas. Você tá com atendimento em clínica? Você tá atendendo? Sim, ainda estou atendendo. Então, quando você, mãe, tiver alguma dúvida, passou pela, né, a pediatra, enfim, chama a Aline. Tem muitas mães, né, que não conhecem, não sabem, e tá tudo bem. E eu adoro mães que se preocupam e vão buscar, né? Então, para você que escolhe mais conteúdo, mais conhecimento, venha procurar a Aline, ela é fantástica, a gente tem uma troca incrível aqui de conhecimento e assim, cada vez mais eu busco, né, entender, porque a gente lida com muitas crianças, eu na aula de Kids, né, e ela de Ikebana e ela em sala de aula, e é isso, a gente precisa proporcionar um ambiente de inclusão, para que essas crianças sejam felizes, né, que elas cresçam felizes. Exatamente. Essa é o nosso maior objetivo. Eu quero então, antes de finalizar, agradecer. Ai, que foi uma delícia, foi um bate-papo mesmo, cheio de perguntas e cheio, né, de amor, porque eu sei o quanto você ama tudo isso, o quanto ela se prepara, o quanto ela estuda, gente. Eu sei porque eu sou dessas e eu sei que ela é assim. Então eu quero te trazer um mimo, que é o meu kit prosperidade, para que o seu lançamento já seja, porque já é, mais sucesso. Ai, obrigada, Bia, muito obrigada. Então ele é um kit que vem assim, miminhos ali, depois ela vai postar, vai mostrar, vai fazer um vídeo, né? Vai fazer um vídeo maravilhoso. Seguinte, também quero mostrar, não sei se vocês repararam, temos uma caneca. Gente, olha, parabéns, achei lindíssima, viu? Olha... Você sabe que eu vim pensando, né? Então, ela veio pensando, ela falou, por que você não faz uma caneca? Eu falei, já era para ser feita, mas a gente gosta de inovar, então temos aqui, ó. Fez surpresa, adorei, viu? Pode, Cotis. Vamos lá, gente. Terça-feira que vem, 10h30, estejam comigo. Será bombástico, porque eu só trago pessoas aqui maravilhosas, assim como vocês. Porque vocês estão aqui, porque vocês são maravilhosos. Porque eu peço pro universo que eu receba somente pessoas maravilhosas nesse programa. Não é assim? Com certeza. Obrigada, Bia, pelo convite. Sucesso. Tem sido um sucesso aí o podcast. Eu acompanho toda terça-feira que eu consigo. Quando eu não consigo, assisto depois. Quero parabenizá-la pela iniciativa. Estou muito feliz por você. Obrigada. Estamos felizes sempre. É isso, gente. Terça que vem, podcast. Pode Cotis, 10h30, será maravilhoso. Se eu fosse você, eu não perdia, porque falaremos sobre saúde. Quem não gosta? E tem mais. Vamos agradecer Meire, minha parceira das flores maravilhosa, e Cleusa, a minha ótica preferida de Americana. Temos mais alguém? Não, né, Neto? Já foi tudo, né? Já falei tudo que tinha que falar. E é isso. Obrigada, Aline, sua maravilhosa. Obrigada de coração. Obrigada. Mães, professores, diretoras de escola, por favor, entrem em contato, porque senão vocês vão perder essa maravilhosa aqui. E é isso. Até a semana que vem. Obrigada. Beijo. Até mais.